Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Doce na Medida. E a minha pergunta agora é: você tem medo de fazer rocambole? Eu conheço um monte de gente que tem medo de fazer rocambole, porque tem medo de enrolar, vai quebrar. Não vai. Acompanhe o vídeo com a gente que você vai ver que não tem segredo. Tem dicas, segredo não. Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Como eu comentei, o nosso vídeo de hoje é sobre rocambole. Rocambole, para quem não sabe, é uma massa airada, como a de bolo ou pão de ló. São preparações similares e a gente tem alguns derivados da massa biscuit. Biscuit é o nome dessa massa airada em francês. A gente tem o biscuit champanhe, que faz biscoito de champanhe, o biscuit joconde, que tem farinha de amêndoas, faz alguns doces, algumas bases de gâteau. E a gente tem o biscuit colher. O biscuit colher é o biscuit mais tradicional. Ele pode ser usado para fazer um bolo, um pão de ló ou um rocambole. São bem similares. A massa básica de um biscuit, ela é feita de ovos, 5 ovos, 120 gramas de açúcar, 120 gramas de farinha. Posso fazer com outras quantidades? Pode. A variação nessas quantidades é limitada, tá? Então, para algumas preparações, a gente pode trocar um tipo de amido dessa farinha, desses secos, né? Não usar só farinha, usar um tipo de amido para que a nossa preparação tenha mais crocância quando essa for a sua intenção, ou mais leveza quando essa for a sua intenção. Pode ficar mais doce ou menos doce, mas muito não pode variar. O rocambole de hoje a gente vai trabalhar com ovos e a gente vai fazer o método de ovos batidos separadamente para que ele tenha mais aeração. A gente vai usar secos, vai ser só farinha de trigo, e a gente vai usar gordura para dar um pouco mais de elasticidade no meu rocambole e permitir que eu possa enrolá-lo. Vamos começar? Pessoal, a gente vai fazer método de bater ovos separados, mas eu não vou bater tudo separadamente. Eu vou bater a clara em neve com açúcar e nessa mistura já jogar as gemas. Se você nunca viu preparar uma massa biscuit, a gente tem um vídeo no canal de biscoito de champanhe que eu falo um pouco mais de detalhes, mas o cuidado é manter a aeração da massa. Toda a leveza de uma massa biscuit está nos ovos, então quanto melhor for a sua espuma de ovos, quanto mais bem feita ela for, melhor o seu biscuit, ou o seu rocambole, ou o seu bolo, o que você estiver fazendo com ela vai ficar. Muito simples a preparação. Vamos começar batendo as claras em neve. Para quem já acompanhou também o nosso vídeo da quase, que é um tipo de merengue, ou do pudim de claras, sabe que a gente tem limite para bater um merengue, ele não bate eternamente. Então a gente vai pôr as claras da receita e vai pôr um pouquinho só do açúcar da receita para começar a bater. A hora que ela estiver mais firme, a gente coloca o restante do açúcar e só depois as gemas, para que as gemas não pesem no merengue puro, e aí ele pode até desmanchar. Vamos começar? Batedeira. Pessoal, com o merengue então bem batidinho, ó, bem firme. Ele até bateu um pouco demais, mas ele não tá passado. É o limite pra gente começar a colocar o restante do açúcar. E em seguida vão as gemas, acompanhe comigo. Eu peneirei as gemas só pra não dar cheiro de ovo no nosso preparação. Olha só, merengue lindo, brilhante, firme. E agora a gente vai incorporar as gemas aos poucos. Eu não sei se vocês reparam que eu coloco açúcar aos poucos, não é pra bonito não. É para que o peso de uma bolona de açúcar não desmanche muitas bolhas de ar do nosso merengue.
Tudo que a gente cuida numa massa airada é preservar as bolhas de ar. Então tudo que eu faço, todos os procedimentos são para isso. Rapidinho, né? Olha só, nosso merengue ainda tá lindo, liso e leve. E agora a gente vai incorporar a farinha. A gente pode ou não peneirar a farinha, mas é mais interessante que a gente peneire, porque aí a gente vai soltando as partículas da farinha, os grãos, e ele vai incorporando melhor na massa. Quando tem muita farinha na receita, eu até ponho meio a meio. Quando tem pouca farinha, não precisa ser meio a meio. Aqui tem 120 gramas. Então, ó, uma peneiradinha. Foi metade? Então, ó, mexendo sempre de baixo pra cima, porque essa direção é a melhor direção para preservar as bolhas de ar do nosso merengue, da nossa massa. Mais um pouquinho de farinha. Turnã, lá no micro-ondas do salão tem uma manteiga derretida, ela é o final da minha massa. Eu queria muito que você trouxesse pra mim. Por favor. Sem incorporar tudo, né? Um pouco, mexer um pouco, já para de mexer. Não fica mexendo em excesso, porque isso não é bom para nossa massa. Obrigada, tá ótimo. Então, ó, massa fofa, leve. Se fosse fazer um bolo, ela já tá pronta, tá perfeita. Mas a gente vai fazer um rocambole. Eu quero que ele tenha um pouco de elasticidade. Um bolo leve, fofo, se você fizer assim, ele não quebra. Se ele perder um pouco a fofura, ele vai ficar mais elástico. E é isso que a gente precisa pro rocambole. Então, para você perder aquele medo de fazer rocambole, é isso. A gente precisa dessa massa mais cremosa. Para isso, a gente vai adicionar gordura, que não é um ingrediente fundamental, aliás, nem é um ingrediente básico de uma massa biscuit. E vai tirar um pouco do ar, mexendo até que ele saia, e vai deixar ela em ponto de fita, e eu vou mostrar qual é esse ponto pra vocês. Aqui, ó, só um cuidadinho, incorpora um pouco, mexe. Vou ter que segurar aqui na barriga. É pouco, é rápido. E aí, gente, não fica tirando ar à toa. Primeiro mexe, incorporou a gordura que você resolveu colocar, poderia ser óleo de coco, óleo de soja, óleo de girassol, qualquer gordura, ok? Manteiga é só sabor. Ó, ela já tá quase em ponto de fita, viu como a gordura pesa? A gente nem precisou mexer muito para ela entrar em ponto de fita, mas eu vou tirar um pouco mais o ar, mexendo um pouco mais rápido. Agora eu vou olhar de novo. Agora ela tá em fita bem fina, fita contínua. É esse o ponto que a gente vai utilizar. Agora vamos arrumar a bancada pra gente colocar ela pra assar. Bom, pessoal, então agora sim a gente tá pronto para colocar a nossa massa pra assar. A gente vai assar em cima de um papel manteiga. Poderia ser uma folha de silicone ou comumente silpá. Silpá é coisa da minha época, tá, gente? Silpá é coisa de velho, porque assim, ó, antigamente só se vendia placa de silicone da marca Silpá. Se escreve Silpat. Então, Silpá é simplesmente uma folha de silicone antiaderente. Hoje tem um monte de marcas e tem umas muito mais baratas que a marca da Silpá. E ela serve como papel manteiga, pra gente colocar coisas e levar ao forno. Ele aguenta altíssimas temperaturas e não derrete. Uma folha de silicone não derrete. Poderia ser nela ou poderia ser aqui no papel manteiga. Eu acho legal que seja no papel manteiga, porque se por acaso ela não assar direito ou ela grudar por qualquer motivo, tem uma dica para tirar do papel manteiga, que é com água em volta. Mas a gente só vai fazer isso se precisar. Eu vou espalhar ele aqui, coloquei na bandeja e eu coloco toda a massa aqui. Eu já vou colocar toda a massa aqui porque eu sei que essa massa, acho que eu vou usar aqui para tirar, para não ficar nem um pouquinho de massa sobrando. Eu sei que essa bandeja é suficiente para assar um rocambole mais ou menos fino. Eu não quero fazer ele muito grosso, mas também não quero fazer ele um papel. Se fosse um papel, a gente estaria fazendo bolo de rolo. Já comeram bolo de rolo? É uma delícia.
Eu amo. Eu morei no Nordeste muitos anos da minha adolescência, em Pernambuco, inclusive. Morei em outros lugares também. Meu pai mudava igual militar, mas a gente morou em Pernambuco e o bolo de rolo é tradicional de lá. É uma massa como essa, só com um teor de gordura muito maior. Se vocês curtirem, comenta com a gente pode preparar um vídeo só sobre bolo de rolo, porque ele é bem delicado de fazer e eu tenho uma receita maravilhosa. Ele fica impecável, igual aqueles comprados lá de revista. Muito, muito bom. Então, ó, a gente vai espalhar aqui, já formando mais ou menos um retângulo. Faz diferença o quanto eu espalho? Faz, gente, faz. Não fica mexendo muito pra lá e pra cá, porque isso aqui não é brinquedo, é uma massa, apesar de ser delicioso de fazer. Porque a gente, cada vez que passa a espátula, a gente tá desmanchando mais bolhas de ar. Eu acho que se você estiver prestando atenção aqui, enquanto eu falo, você vê que elas estão estourando. Então, é o mínimo necessário para ele ficar reto. Fez um retângulo reto, tá pronto. Agora é forno, pela espessura dela você pode imaginar. Forno de bolo entre 150 e 175 graus por aproximadamente 15 minutos. De 10 a 15, depende o quão fina a sua massa ficou. Então fique atento ao forno. Vamos pro forno então. Pessoal, olha só. O nosso rocambole saiu do forno. Atenção, não necessariamente ele tem que dourar, vocês estão vendo aqui? Ele pode não ficar dourado, você tem que colocar a mão, ele tem que... como um elástico, ele tem que subir e descer. Se você apertou na parte mais alta e ele ficou para baixo, ele tá cru. Mas ele também não pode assar demais. Essas beiradas que ele assa demais, ele vai ficar crocante. Essa massa airada, quando desidrata, vira um biscoito. É com ela mesmo que a gente pode fazer um biscoito de champanhe, por exemplo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tem um cafezinho saindo, estão escutando? Tem um cafezinho saindo fresquinho. Mas bem, aqui a gente vai agora esperar esfriar um pouquinho para poder desenformar com vocês. Pessoal, a massa, ela soa 12 minutos no forno a 180 graus. Então, depende um pouco da temperatura. Essa massa é importante ela já entrar no forno quente, senão até ele esquentar ela já desidratou. Tem que entrar no forno quente. Massa pronta, fria, a gente vai desenformar. Eu vou virar ela para poder enrolar o meu rocambole em cima de um papel manteiga. Então eu vou tirar ela da assadeira. Turnão, eu vou precisar de ajuda. Ai, gente, hoje nosso Turnão é um moço comprometido. Ele não parece, mas ele é sério. E não, a gente tem hoje a Paulinha, que vai ser a nossa convidada especial, que vai provar o nosso rocambole. Bom, tiramos dali, a gente vai virar aqui. Duas coisas importantes. Vocês lembram lá quando eu tava passando aquela espátula angulada aqui, que eu falei, gente, a gente tem que nivelar, mas não fica enrolando demais, passando demais a espátula para não perder as bolhas de ar? Pois bem, não pode passar demais, mas também não pode passar de menos. Se a gente deixa essa massa muito irregular aqui, nos lugares onde ela tá muito fina, ela vai assar demais e vai ficar crocante. Se isso acontecer no meio, é péssimo. Aí sim o seu rocambole vai quebrar. Então a gente tem que deixar ela homogênea, o mais homogênea possível. Melhor vai ficar o seu rocambole quanto mais homogênea ela for. Bom, ela tá meio que grudadinha no papel manteiga, então a gente vai virar ele aqui. Para que ela não grude aqui, ó, tampa de bolo, parte de cima de bolo tende a ficar úmida, porque o vapor evaporou e ele vai parar aqui na superfície. Então isso aqui é meio úmido. Para não grudar tudo no papel manteiga e você não poder enrolar o seu rocambole, a gente vai passar um pouquinho de açúcar refinado mesmo, só para não grudar, tá bom? Eu podia ter peneirado, eu devia ter peneirado, para não ficar cristais muito grandes. Mas eu vou polvilhar açúcar no meu rocambole depois de pronto, então não tem muito problema que isso aqui apareça. Bom, vamos virar então. Ai, que medo, vai cair. Não vai cair, não cai. Um em cima do outro, a gente vai tirar. Agora, é uma hora importante, ó, gente. A gente vai batendo assim o papel, puxando ele de forma homogênea. Tem algum lugarzinho ou outro que ele não sai, ó, foi fácil, foi só levantar e saiu. Nas partes mais secas e crocantes, ele tende a colar mais, isso é normal, tá bom? Aqui ele quebrou mesmo, isso não é legal. A gente vai deixar essas partes quebradas para serem o meio do nosso rocambole.
Pronto, finito. O pior já passou, gente, agora é fácil. Isso aqui é lixo. E a gente vai aparar as beiradas para enrolar. Pessoal, nessa posição mesmo que ele tá soltinho aqui no papel manteiga, a gente vai nivelar, a gente vai tirar todas as bordas e vai deixar ele reto. Não adianta querer aproveitar a massa, tá? Porque nas partes onde ele tá torto, vai ficar torto o seu rocambole. Então, nivela mesmo, deixa retinho. Se você tem dificuldade em cortar ele reto, pode usar uma régua, tá? Eu acho que daí é um pouco de preciosismo, mas se você acha que é necessário, talvez pra mim fosse nesse exato momento. Aqui eu acho que eu afundei muito, mas tudo bem. Grudou um pouquinho, tomara que a gente não tenha problema com isso. E por fim aqui. Tudo pronto, vou minimamente organizar a bancada pra gente colocar o recheio. O recheio escolhido pelo pessoal aqui foi geleia de frutas vermelhas. É legal que seja uma geleia, uma coisa lisa, porque se ela tiver muitos pedaços, pode quebrar o seu rocambole. Tem quantidade limite. Você sabe que o nosso Turnã, ele é devorador de tudo, né? Come pra caramba. A dona Paula não vai me deixar mentir, que ela vai poder dar o depoimento dela com ele em casa, deve ser um problema. Então, ele falou assim, põe todos os recheios. Eu falei, qual você quer? Ele falou, põe todos. Eu falei, todos não vai dar. Porque se a gente colocar muito recheio, o nosso rocambole, além de ficar mole demais, ele vai ficar escorrendo, ele não fica com aquela rodinha bonita. Então a gente vai colocar uma quantidade que vai ser assim, mais ou menos 2 milímetros de recheio. E ele não pode ser muito pedaçudo. Poderia ser uma goiabada, um doce de leite, um creme confeiteiro. Depende do sabor que você gosta. Então, eles escolheram frutas vermelhas e é essa geleia que a gente vai utilizar. A minha geleia de frutas vermelhas eu uso aqui na minha loja para fazer bolo. Vai mais ou menos 300 gramas de geleia aqui nesse rocambole. Só para você saber se você for comprar ou mesmo se você for fazer, a gente saber mais ou menos quanto vai precisar. Aqui tem um pedação, eu uso aqui também, vamos ver. Eu uso maçã para espessar as geleias, então aqui tem um pedação de maçã. Eu vou colocar ele para decoração, mas eu não vou colocar ele agora. E aí, com a ajuda de uma espátula angulada, a gente vai espalhar. Aí sim tem que espalhar em todo ele também, tá bom? Não vamos deixar nenhum pedacinho sem. Ó, geleia espalhadinha, agora a gente vai enrolar. Antes de enrolar, eu só queria comentar que rocambole é em português. Em francês se chama biscuit roulé, o nome do rocambole. Mas ele é preparado com a massa do biscuit coulier, que é o que a gente preparou hoje com um pouquinho de gordura. Para enrolar, a gente vai escolher. Se a gente enrolar nesse sentido, você concorda que ele vai dar menos voltas? E ele vai ficar mais fino. Se a gente enrolar nesse sentido, ele vai ficar mais grosso. Eu acho que ele vai ficar mais bonito. Com o próprio papel manteiga, que ele já foi desenformado, a gente vai pegar com a ajuda dele e vai enrolar. Essa primeira etapa aqui é a mais complicadinha, que é onde a gente vai fazer a primeira dobrinha dele. Ó, se ele estiver grudadinho, a gente vai descolar. Depois, gente, o próprio peso dele já vai facilitar a nossa vida. Ó, com o auxílio do papel manteiga eu dou o segundo tombo. Bem fechadinho esse começo, né, pessoal? Ó, tá bonitinho. Ele tá grudando um pouquinho só. Mas aí, ó, agora eu empurro pra baixo. Tá vendo que o meu dedo tá aqui? Meu dedão tá aqui, ó. Eu empurro e aperto um pouquinho pra baixo. E aí ele já vai descolando, ó. O começo foi mais difícil, estão vendo? Agora já é fácil. E pronto, é finito.
Nossa, chefe, eu não vou fazer isso hoje. Eu vou guardar na minha casa e eu vou servir amanhã. Vem, pequeno Willow. Guarde assim mesmo, ó. Põe na geladeira, o papel manteiga vai proteger, ele não vai ressecar e vai ficar lindo para você servir de sobremesa para suas visitas. E se você faz em grande escala, da mesma forma você pode guardar ele aqui. Aliás, em grande escala, sabe o que eu lembrei? Isso aqui é uma delícia, você fazer uma geleia de maçã e servir com sorvete de canela. É bom. Nós não vamos guardar, a gente vai limpar a bancada e vai servir agora. Vamos lá? Bom, pessoal, ó, então eu vou desenrolar imediatamente. O meu prato vai ser pequeno, eu vou cortar ele em dois, tá bom? Vocês já ouviram falar de uma preparação chamada Bush de Noel? É o tronco do Papai Noel, o tronco de Natal. Ele é um rocambole com casca de chocolate. Se você quiser nesses rocamboles dar um banho de chocolate, você pode. Se você quiser colocar um açúcar, você pode. Eu vou trabalhar só com açúcar, eu vou polvilhar açúcar impalpável. E aí eu vou usar esse aqui. Em um outro vídeo eu comentei sobre açúcar impalpável. O açúcar impalpável é muito comumente chamado pela indústria, esse é da Mix, é uma marca excelente, de açúcar de confeiteiro. Gente, não se engane. O açúcar açúcar de confeiteiro é um nome para todo tipo de açúcar fino. Mas esse aqui não é açúcar puro, ele tem amido na composição dele, é isso que permite que ele seja quebrado até uma textura de talco, tipo uma maisena. Mas ele não é só maisena, ele tem 5 a 10% de amido, o restante é açúcar. Mas ele não é muito doce e ele não pode ser usado em massas que vão no forno, em alguns cremes, porque ele vai engrossar mais do que o normal. Então, quando o creme pedir açúcar, é açúcar puro, fino, não é esse, tá? O glaçúcar é um tipo de açúcar bem fino, puro. Esse é açúcar impalpável, apesar de estar escrito confeiteiro aqui. Açúcar confeiteiro, em nenhum lugar está escrito impalpável, mas ele é igual a um talco. Bom, como não vai caber, eu vou aparar, só que eu acho que eu vou pegar uma faquinha de serra, porque ele é muito maciozinho. Ó. Vamos tirar outra borda. E eu vou cortar ele agora, porque ele de qualquer forma não vai caber no meu prato. E eu vou já polvilhar o açúcar impalpável, vou fazer sujeira tudo aqui em cima. Nunca coloque isso aqui no ar, porque ó, o açúcar cai, ok? Então a gente descansa a peneira na bancada, e aí a gente coloca o açúcar, ou o cacau, ou o que você quiser usar para polvilhar. E eu vou bater aqui porque eu não quero sujar o prato. Então eu vou bater aqui, ó. Pronto, tá lindo. Agora eu vou ver se eu consigo tirar daqui sem estragar ele, pra gente servir. Sem estragar, eu quero dizer sem melar o meu açúcar. E aí, como eu comentei com vocês, lembra daqueles pedaços de maçã que estavam inteiros na nossa geleia? Eu vou colocar eles aqui só pra dar uma corzinha. Feio não vai ficar. E isso aqui é simplesmente delicioso. Então, eu acho que ninguém vai brigar comigo. E assim ficou pronto o nosso rocambole. Viu como não é difícil? Ele é fácil de fazer, você tem que cuidar da homogeneidade da massa, da textura da massa e do forno. Mas com as dicas que a gente falou, eu acho que você consegue fazer em casa. É bem tranquilo, não tem nenhum segredo além do que a gente comentou. Agora a gente vai provar. Pronto, pessoal, bancada limpinha. E agora, Paulinha, você vem. Eu amo ela. Tudo bom, querida? Pra comer a gente vem. Opa! Você puxou ele, né? Você puxou ele. Essa é a Paula. Ela é cliente aqui da minha loja, namorada do Rodrigo, que faz as nossas gravações. Paulinha, a gente fez hoje rocambole e eu amei que você chegou aqui pra buscar ele e a gente vai provar junta. Aí eu queria que você comentasse, você já comeu rocambole? Acho que não. Nunca comeu? Acho que não. Tá. Eu ia dizer, se você já comeu, você comparar com outros, assim, a tendência dele é ser mais macio, porque a gente controla melhor o ponto de cocção que às vezes de uma padaria. Mas eu queria que você visse o que você acha. É muito bom com sorvete, mas eu não tenho sorvete pra te oferecer hoje. Que problema. Tomara que você goste. Ótimo. Tá com cara boa, né? Tá. Foi o seu marido que escolheu essa geleia. Eu ia fazer goiabada. É bom? A massa é muito macia, É? fofinha. É E a boa, geleia né? tá maravilhosa também. Ai, que Por sinal. bom. Pessoal, então
A gente fica aqui com mais esse vídeo do Doce na Medida, com o rocambole. Qualquer dúvida você comenta aqui, deixa aqui as suas dúvidas nos comentários. Se você gostou, curte o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!